Eu queria falar para vocês, conversar com vocês nessa manhã para encerrar esse assunto, que a gente poderia conversar ainda há muito tempo, mas para dar um fechamento, dois tópicos interessantes para a gente pensar a respeito, que na verdade são tanto um sentimento quanto uma figura, que eu estou chamando nessa manhã de esperança e banquete. Duas percepções que são trazidas para nós também pela parábola do filho pródigo. Nós já vimos que é a respeito de dois filhos, de dois caminhos diferentes daquele que Jesus propõe, a respeito de um pai que espera, um pai que se entrega, um pai que ama. O versículo 25 do capítulo 15 de Lucas, onde está a parábola, ele diz assim: na volta para casa ouviu música e dança. Uma frase quase solta, só mais narrativa da parábola, que nos faz pensar em algumas coisas que têm relação com o que Jesus está nos propondo através dessa parábola, ou para além dessa parábola. Existe uma situação na nossa vida que todos nós experimentamos uma hora ou outra, e que no nosso vocabulário, na língua portuguesa, nós chamamos de saudade. Quem aí sabe alguma frase poética sobre saudade? Essa é dura. Vou deixar isso para o final, tá, Vivi? Essa é um pouco pesado, vou começar um pouquinho mais leve, assim. Mas faz sentido. Vocês vão ver que faz sentido. Tem gente que diz que saudade dói. Não tem algum poeta que faz isso? Eu lembrei aqui Claro, né? Eu tive que pesquisar, porque eu sou uma pessoa muito nova. Então, como é uma música antiga, eu não conheço, não é da minha época. Mas eu lembro sempre que fala de saudade, e muitas vezes quando a gente fala também do que Deus está preparando para nós no futuro, eu lembro de uma frase do Renato Russo, que dizia: saudade daquilo que ainda não vi. Uma saudade que não se explica. É uma saudade que você sente e fala, falta alguma coisa. E quando é a saudade natural, talvez foi a saudade de um momento, a saudade de um evento, a saudade de uma pessoa, você tem uma coisa mais concreta. Mas existe essa outra saudade que parece que não se resolve. Saudade de algo que ainda não vi. C.S. Lewis tem uma frase um pouquinho mais crente. Ele diz assim: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Legal essa frase, né? Se encontro em mim algo que nenhuma experiência nesse mundo foi capaz e é capaz de acalmar, a explicação é que eu não fui feito para esse lugar. E a parábola do filho pródigo está falando, de certa forma, a volta para casa. A volta para casa. Nós não fomos criados para o contexto das coisas como elas estão hoje. Nós fomos criados para o jardim. A parábola do filho pródigo é também uma parábola para todos nós, para toda a humanidade. Tim Keller diz assim: a mensagem da Bíblia que está nessa parábola é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. É por isso que você e eu sentimos essa saudade de algo que a gente ainda não viu, porque a gente ainda não viu em plenitude aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, Deus está revelando dia após dia a sua grandeza, o seu amor, mas nós não sabemos. Ainda que você seja um estudioso do Jardim do Éden, ainda que você seja um estudioso das últimas coisas, tudo isso é como espelho, como Paulo diz, você não vai conseguir. Porque há uma diferença entre o saber e a experiência, não é? E aquilo que é descrito e a experiência de estar naquilo. Nós temos essa saudade de coisas que nós ainda não vimos, mas que está no nosso coração, porque nós fomos criados para a eternidade. Todos estamos no exílio como o filho mais novo e desejosos em algum momento de voltar para casa. O filho mais velho estava em casa, mas vivia como se não estivesse, porque o coração dele não estava em casa. Ele também queria voltar para casa, aquela casa onde ele se sentia da maneira como ele esperava se sentir. Nós fomos criados para viver no jardim de Deus, e não nesse mundo caído onde nós estamos. O nosso coração nunca vai plenamente se satisfazer com nada daqui. Nenhuma realização,
nenhum sucesso, nenhuma compra. É aquele ditado, né? Tá meio depressivo, vamos pro shopping comprar alguma coisa, a gente fica feliz. Você vai gastar seu dinheiro, não vai resolver nada. Nada vai fazer. Nenhum sucesso, uma viagem. Nossa, eu consegui ir para um lugar que eu sempre sonhei. Você vai ver a hora que você voltar, a deprê que bate. Foi bom enquanto durou. Volta tudo ao normal. Nós não fomos criados para isso. Você vai querer mais. No pior caso, você não fica deprê, você fica assim: eu preciso fazer de novo. Eu tenho que matar esse monstro outra vez. E aí talvez o monstro tenha mais fome. Isso nunca se resolve. Sabe o que é a paz de Deus? O shalom de Deus é o completo bem-estar, independente de qualquer situação. Dizem que o shalom, a paz de Deus, não é ausência de guerra, mas é pleno bem-estar. É assim que a gente pode entender a paz de Deus. Eu estou em paz. E a minha paz... Lembra a musiquinha antiga? Eu também não lembro, tive que pesquisar ontem, né? Porque eu sou novo. Não olhe as circunstâncias, não. Não dá vontade de chorar ouvindo uma música dessa? Não me guio por vistas. A idade do povo se revelando. Esses aqui ficaram quietinhos, mas eles conhecem. Não queriam se entregar. Quem sabe mais da música? Eu não lembro o resto. Ainda. Olha só, tudo relacionado. Minha memória trazendo assim. É sobre a figueira, né? Essa canção também. Ainda que a figueira não floresça. Qual que é o profeta? Miqueias? Eu não lembro. Profeta Osíris? Não. Abacuque? Muito bem, obrigado. Ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar. Olha só, gente, nós não estamos lendo a Bíblia, gente, não é possível. Essa falta de paz, talvez o que eu falei no começo, é a fé na palavra de Deus, de forma em coisas pequenas. Pequenas não que elas são menores, pequenas porque assim, queremos saber grandes coisas e às vezes não estamos vivendo por aquele básico que Deus já nos ensinou, o seu amor, o seu cuidado. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Nós fomos criados para viver no jardim de Deus. E a nossa saudade de algo que a gente ainda não viu, o nosso coração que não se resolve com nada aqui, nos faz lembrar que nós pertencemos a outro lugar. Nós pertencemos àquilo que Deus está construindo de volta e restaurando. Tim Keller diz: no fundo de nossa alma, ansiamos por um lugar que nos seja completamente adequado e conosco se harmonize. Um lugar onde possamos ser nós mesmos ou talvez nos encontrar. Lá no fundo da nossa alma é isso que ela está procurando, mas ela não consegue achar aqui, porque a gente não pertence a esse lugar. Nós pertencemos a uma vida diante da face de Deus, na sua presença, sem nenhum mal, apenas sua beleza e sua majestade. É esse lugar que nós pertencemos. É isso que é a vida eterna. É isso que é a vida eterna e é isso que nós estamos começando a experimentar nessa vida. Por causa desse vazio e desse chamado de volta para casa é que Deus enviou Cristo, porque Ele é a única forma de você entrar no verdadeiro caminho, não do filho mais novo, não do filho mais velho, o caminho de Cristo, o qual você inicia e vai levar você de volta para casa que você tanto esperou e tanto quis. E nesse caminho você vai sentindo já um pouco da eternidade te alcançando, na comunhão dos santos, na palavra do Espírito Santo, na ministração uns aos outros, no reino que vem, que já chegou, e não na sua plenitude, porque a sua plenitude está lá na casa. Vamos usar esse exemplo, né? Então, estamos no caminho. Quanto mais perto da casa, mais nós podemos perceber do reino de Deus. Quanto mais nos aproximamos do fim, nós mais nos aproximamos da casa do Pai, verdadeiramente, nesse contexto. Jesus vem para que nós possamos voltar para esse caminho. Eu não tenho um texto aqui, Romanos 8, 29. Que diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele fosse o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Deus está nos trazendo de volta para casa. Ele sabe que esse é o nosso lugar, mas foi necessário a vinda e a vida de Cristo para que isso fosse possível, por causa do nosso pecado. Portanto, nós somos tanto o filho mais novo e tanto quanto somos o filho mais velho. Ele nos recebe de volta com festa e Ele nos convida a entrar para casa e a viver como filho de verdade. E sabemos: tudo o que eu tenho é seu. Essa é a primeira figura, o sentimento de saudade, o sentimento de volta para casa. O que o filho mais velho não gosta, mas se incomoda, é porque ele ouve o som de festa e de música. A alegria na casa. Voltar para casa é voltar para a alegria. Voltar para casa é voltar para o lugar da fartura. Aqui o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, como disse, esperança e banquete. Voltar para casa é voltar para o lugar da provisão eterna. Voltar para perto daquele que é o verdadeiro provedor das nossas vidas. Filipenses 4:4-7 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. A volta para casa, seja o filho mais novo ou seja o mais velho, quebrando o seu orgulho e aceitando a festa e entrando, como o pai diz: vem filho, entra, não fica aí fora remoendo o seu sucesso que não te levou a nada e não matou a sua saudade. Entra, experimenta a alegria. Filipenses, Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Não é no seu entendimento, em tocar a vida como você acha que deveria tocar, não é nas suas realizações, não é cumprindo todas as regras, seguindo todos os mandamentos. Alegrem-se no Senhor. Na parábola, alegrem-se no Pai, na presença do Pai, no estar de verdade dentro da casa do Pai. Alegre-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor em breve virá. Não vivam preocupados com coisa alguma. Há banquete na casa do Pai, a festa e a provisão, tudo que eu tenho é seu. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Que já dá outra pregação que eu não vou começar. Então vocês experimentarão a paz. Se você gosta de formulazinhas, esse texto de Filipenses tem uma boa fórmula para encontrar a paz. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por. É por isso que ela excede o entendimento, porque as circunstâncias apontam para outra coisa e as vistas apontam para outra coisa. Mas você não se guia por elas por causa do amor, e você então vive por uma paz que excede o entendimento e que não pode ser explicado. Shalom, paz que não é dependente mesmo da ausência de guerra, porque ela é uma paz que Deus dá, que excede o entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Lugar seguro. A casa é o lugar seguro. A presença do Pai, numa relação com Ele correta, é o lugar seguro, é o lugar da provisão. Essa é a figura que o banquete traz no fim dessa parábola. Jesus podia ter dito essa parábola de uma forma qualquer outra, apenas apontando em volta dos filhos e um churrasquinho de espetinho bem simplesinho. Há um banquete, a provisão, a abundância, a alegria na volta para casa. Talvez você possa se lembrar de um outro salmo famoso, Salmo 23. O Senhor, e de nada eu terei. Há um banquete, há provisão na casa do Pai. Provisão física, provisão espiritual, provisão, certo? Ali com o Pai, Ele vai me ouvir, Ele vai me alimentar, Ele vai me vestir, Ele vai me dar um banho. Eu estou de volta à casa do Pai. Na presença do Pai, a celebração, a gratidão, a alegria, a fartura. O nosso lugar é na presença do Pai. Hoje, experimentando isso de uma forma mais da comunhão,
do Espírito Santo sobre nós e através de nós, no nosso meio, e no futuro, quando tudo se concretizar verdadeiramente e completamente na presença do Pai, sem nenhuma outra forma de fugir dessa presença, ou de perder essa presença, ou de não perceber essa presença, porque a nossa saudade vai ser finalmente morta e vai ser satisfeita, porque não tem do que ter saudade mais. Amém? Só vai se resolver assim. Não tem mais saudade do que eu ainda não vi, agora eu vejo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. A gente cresce e vira adulto, e agora meus olhos começando a te ver, um dia eu o verei. E aí talvez a gente vai usar a mesma expressão, falar: pô, Deus, antes eu te via meio que como espelho. Eu achava até que te via bem, mas era como um espelho, aquele espelho antigo que não dá imagem boa, é quase que uma sombra, uma silhueta. Agora eu te vejo como um espelho moderno do século XXI, que dá para ver tudo. Uma câmera Full HD, 4K, né? Pensa, os artistas devem detestar, né? Quem gravou há mais de 15 anos atrás deve detestar essa tecnologia. Quando você vai assistir hoje, você vê até o DNA da pessoa na pele dele, assim, aparece. É assim, eu vou ver completamente o Senhor. Não haverá mais nenhuma dúvida, nenhuma questão. Então o banquete está presente aqui no chamado. E nós sabemos também, irmãos, que o banquete está presente no fim das Escrituras, na ceia, nas bodas do Cordeiro, como nós celebramos aqui. O que foi que Jesus disse quando Ele instituiu a ceia? Façam isso em memória de mim, até que a gente faça isso de novo juntos. Quando o jardim for restaurado, ou quando a Jerusalém descer do céu, usa a expressão que você quiser. Isso é o menos importante. O importante é a presença, é o que ela significa. Porque tudo que nós interpretamos das Escrituras pode estar um pouquinho errado, um pouquinho certo, meio a meio. Mas uma coisa é fato: o Senhor estará conosco e celebrará essa ceia conosco. Ele disse: eu vou cear com vocês. Banquete, gente, é símbolo de vida. Banquete é símbolo de música e de comida, de alegria. João 7, 37 e 39, se você lá fala sobre os rios de água viva fluindo em nós, a abundância. A Bíblia não diz: creiam em mim, do seu interior um caninho de meia polegada de água vai fluir do seu interior. Não, são rios de abundância. A palavra do Senhor é sempre sobre abundância. Não é sobre abundância material, é abundância em primeiro lugar espiritual, é provisão completa. Jesus é esse banquete. O que Ele está falando é de nós nos lançarmos em Jesus. Esse é o tempo que Deus está nos chamando hoje. Sempre foi, mas talvez com uma ênfase nesses dias. Se lançar nele. Quando nós falamos de nos lançarmos no corpo de Cristo, nós estamos falando de se lançar em Cristo, porque o corpo é Cristo, é parte de Cristo, Ele é o corpo dele, nós somos o corpo dele, lançarmos nele. Paulo vai falar de outra forma a mesma coisa, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. Não encham-se do natural, encham-se daquilo que é sobrenatural, aquilo que é de Deus. Encham-se de mim, encham-se de Deus, é mais de Deus. Tito vai dizer, anote aí 3, 5 a 6, capítulo 3, vai falar que não é por causa das obras de justiça que nós fazemos, mas nós estamos ricamente sendo abençoados em Cristo. É abundância, é essa figura, banquete. Pensa na grande festa, o que é que diz a parábola? O pai mandou matar o quê? O melhor novilho, aquele realmente era o melhor, gente. Lá era aquela época, falar isso era dizer, é aquele campeão da feira agropecuária. Não se mata aquele novilho facilmente. Aquilo lá é um símbolo de riqueza, é um símbolo para eles lá de ostentação até. Eu tenho um novilho, o melhor novilho da região. Mas agora, por causa da alegria e da festa, da celebração, esse novilho vai ser feito alimento para nós. A parábola do filho pródigo também aponta para o fim da história, quando Deus há de celebrar conosco. Deixa eu ler com você. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Anote aí, Isaías 35, versículos 4 a 6 e versículo 10, para você ter uma ideia do que nos está prometido. Eu vou pular esse texto.
E vou ler o segundo texto aqui desse pedaço com você, apenas para você ir para sua casa ou meditar nesse assunto. Apocalipse 21, versículo 4, que diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. É o futuro invadindo o presente, quando nós experimentamos do que Deus faz na nossa vida. E nós temos que lembrar disso. Tudo aponta para o fim da história. No fim da história, toda a terra se transformará novamente no seu jardim. Eu não estou dizendo aqui que vai ser literalmente um jardim, não é esse o ponto. Mas toda a terra se tornará de novo aquilo que Deus planejou desde o início. A transformação, a restauração. Ninguém vai morar no céu, gente. Deus vai transformar o lugar que Ele criou para nós, para voltarmos a ser aquilo que Ele planejou no começo. O banquete que o Pai convida para hoje, quando você volta a Ele, seja como um filho perdido, ou volte a Ele como um filho mais velho, qualquer uma dessas circunstâncias, é um banquete que Ele te oferece, que aponta para o início dessa caminhada. Amém? Nós somos salvos de nós mesmos quando nós encontramos o caminho do Senhor. Nós somos salvos de vivermos como um filho mais novo, querendo descobrir as coisas do nosso jeito e dizendo: o ponto de vista do Pai não importa muito. Eu caminho do meu jeito, eu caminho separado da casa, eu caminho separado da família, eu caminho separado da igreja, eu caminho só com Jesus. Essa falta de visão comunitária é que leva pessoas a dizerem: eu tenho uma espiritualidade, mas eu não sou religioso. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto do cristianismo. Isso não é possível. Isso não é possível, isso não funciona. A salvação que está proposta aqui é a salvação do banquete oferecido para os salvos, que ela é experimental. Você conhece, não é subjetiva apenas, ela é experimental. Eu tenho visto Deus na minha vida. Nós dizemos que uma das nossas prioridades na nossa comunidade, no nosso movimento, é a experiência com Deus. Por isso também os testemunhos, por isso você compartilhar da sua vida, por isso você ministrar o reino, para que as pessoas experimentem a Deus, mais do que se conformem a um ensino de Deus apenas. Deus deseja um relacionamento. O verbo conhecer nas Escrituras é sempre um verbo de relacionamento, de intimidade. Não é saber, é viver e experimentar. O banquete tem elementos materiais. A gente poderia dizer que Deus de fato se importa com a nossa vida material. Jesus é uma prova disso. Ele não veio e foi apenas um pregador. Ele veio e ensinou, apresentou o Pai, mas Ele também curou, Ele também alimentou, Ele também cuidou. Deus se importa com o que acontece na nossa vida. Tudo isso provém desse banquete, dessa oferta que o Pai faz a nós. Essa salvação é também individual. Significa que você precisa trabalhar nela com Deus. Você vem até aqui à frente pegar seu alimento, seu vinho. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa cuidar da sua vida espiritual diante de Deus. Você precisa ter atitude em relação a isso. Desfrutar desse banquete que está disponível, para depois não reclamar. Lembra aquela história famosa, né? A gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, mas antes disso tinha uma historinha. Lembra da pessoa no telhado que ficava orando para Deus salvar? É uma historinha, né, famosa. Vem um carinha de barco: não, calma, Deus vai prover, né? Chegou um helicóptero: não, Deus vai prover. Aí ele afogou, chegou no céu, reclamou, né? E Deus falou: cara, eu mandei um barco, mandei uma lancha, mandei um avião, um helicóptero, um paraquedista. Sabe? O banquete está à mesa, está disponível, a comida está ali, o novilho já foi morto. O sangue de Cristo abriu o caminho. Agora você precisa fazer como Paulo, às vezes, esmurrar seu corpo e botar sua vida em ordem, e se envolver, e cuidar da sua vida, e cuidar dela em comunidade, como nós falamos. Não existe banquete de uma pessoa só. Essa é outra figura do banquete. O banquete é sempre uma festa de muita gente. Qual é a graça de fazer uma festa só para você? Tem gente que gosta. Mas o banquete é uma festa com muita gente. É uma expressão de alegria. Nós nos juntamos em alegria, e nós celebramos a alegria.
É como uma festa de casamento. Nós estamos felizes por estarmos casando e queremos compartilhar essa alegria com os nossos familiares, com os nossos amigos. É no meio da comunidade que nós vamos experimentar a multiforme graça de Deus, na diversidade dos seus membros. Todos os entendidos de comunidade sabem que a gente não vai conseguir experimentar tudo de Deus sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Paulo é muito claro isso na sua carta a Coríntios. Não é possível conhecer Jesus sozinho. Por fim, irmãos, a parábola que nós estudamos nos ensina que nenhum dos dois caminhos leva à felicidade. Eu poderia dizer, juntando com o de hoje, nenhum dos dois caminhos, do filho mais novo ou mais velho, resolve o problema da nossa saudade de algo que a gente ainda não viu. Mas o caminho que leva à vida, o caminho que leva à festa. Vocês gostam de festa? O caminho que leva à alegria verdadeira e não a passageira. O caminho que nos tira do exílio e nos arrasta de volta para casa, para o lar, é o caminho que passa por Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sempre Jesus. A essência da adoração. Adoração como um estilo de vida, como uma vida integral diante de Deus, prostrado ao Senhor em todo o tempo. Jesus é o centro. Sem Jesus, sem volta para casa. Sem Jesus, sem lar. Sem Jesus, sem verdadeira alegria. Sem Jesus, sem esperança. Sem Jesus, sem vida eterna. Sempre sobre Jesus. E se aproximar de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Espero realmente que a gente possa aproveitar dessa palavra que o próprio Senhor nos trouxe como figura, falando de si mesmo através dessas 3 parábolas. Vamos orar mais uma vez?